Fala, senhoras e senhores Tech Nerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhecia, muito prazer, eu sou o Rudy Caro e eu faço vídeos de tecnologia aqui no YouTube. Então já se inscreve no canal caso você goste do assunto, deixa o like porque ajuda muito o meu trabalho e eu vou deixar na descrição um convite pra você. Eu estou concorrendo ao prêmio de melhor canal de tecnologia de 2019 pelo prêmio Influence Me, que é praticamente o Oscar da influência brasileira. Então se você quiser fazer o meu trabalho e ir mais além e alcançar o próximo nível, ano passado nós já fomos campeões do prêmio do Canaltech de melhor canal de 2018 e esse ano estou competindo em outra categoria, outro prêmio, no prêmio de 2019. Então se inscreve aí, me ajuda, link na descrição, só clicar, votar na categoria de tecnologia digital e você já me ajuda bastante. Vamos lá, Nação Tech Nerd, conto com vocês, estamos juntos e vamos para o review completo, análise definitiva aqui do canal do Galaxy Note 10 Plus, esse smartphone lindo, maravilhoso e que eu consegui em primeira mão com a Samsung, um dos primeiros canais da América Latina a conseguir botar as mãos nessa belezinha. Passei muitos dias com ele, estou usando ele como meu aparelho principal, assim, há muito tempo, e eu vou te contar tudo sobre ele nesses dias todos. Vamos lá? Review completo, roda o VT! Falando em design e construção, a linha Galaxy Note se difere um pouco da linha Galaxy S e de outras linhas da Samsung por ter essa proposta mais quadradona, essa proposta mais retangular e que traz uma visão mais sóbria, uma visão mais polida e refinada do que a Samsung quer oferecer para esse nicho de mercado que compra a linha Note. Vocês sabem que a linha Note acaba sendo muito mais querida, muito mais procurada por artistas, por criadores de conteúdo como eu, por fotógrafos, criadores de vídeo, por desenhistas, por ilustradores ou por pessoas que têm realmente uma vida corporativa ativa. E nesse caso a gente precisa realmente de um produto mais sóbrio, talvez uma linguagem um pouco mais séria, que remeta a essa coisa mais profissional. O Galaxy Note 10 Plus é um smartphone grande, tá? Não vou mentir, ele é bem grande, mas não é nada absurdo na mão. Ele tem 6.8 polegadas de tela, mas ele consegue ser menor e ter mais aproveitamento de tela que o Galaxy Note 9. Então quem achava o Note 9 grande, pode ficar tranquilo porque ele é praticamente do mesmo tamanho, até um pouquinho menor, ele é mais fino que o Note 9 e ele consegue ter mais bateria e consegue ter uma tela com melhor aproveitamento. É a mágica da engenharia da Samsung e eles mandam muito bem nisso. Além do mais, ele é um smartphone todo feito de vidro na parte da frente e na parte de trás. Nas duas partes ele tem Corning Gorilla Glass 6 para proteção contra riscos, aqui é muito bom. A minha unidade não sofreu nenhum risco e pode ficar tranquilo que a Samsung manda uma capinha e ainda manda, por sinal, uma película protetora de tela logo de caixa da fábrica. Então riscos você não vai ter se manter ele com a capinha de fábrica e com película aplicada, tá? A gente tem um produto bem interessante que precisou fazer alguns sacrifícios, como tirar a entrada para fone de ouvido para poder colocar aí o seu 100 mAh a mais de bateria, e a gente tem o combo clássico de toda a linha Note, speakers duplos, dessa vez com um truque diferente. A gente não tem dois falantes como a gente sempre teve antes, a gente tem um falante embaixo e na parte de cima a tela vibra, como o P30 Pro, por exemplo, para soltar som. Então é um speaker com a tela que vibra na parte de cima e embaixo realmente é um falante físico, saída para S Pen e dessa vez zero saída para fone de ouvido. A entrada USB-C continua a mesma, sem nenhum problema, e o smartphone praticamente traz tudo o que os outros Notes traziam, menos a entrada de fone de ouvido. E uma marca registrada da linha Galaxy Note é essa tela gigantesca que a Samsung praticamente estreou no mercado e todo mundo copiou ela lá no primeiro Galaxy Note. Eu lembro que quando o primeiro Note saiu, muita gente falou que era um absurdo uma tela tão grande dessas, na época que os iPhones tinham 3.5mm, e hoje todo mundo usa a tela grande. Sim, a Samsung foi realmente muito inovadora e pavimentou o caminho para smartphones com tela grande hoje em dia que todo mundo lança, então o mérito tem que ser contado aqui. Mais uma das coisas que chamou a atenção é o Note de bolinha, que foi realmente muito diminuído, e se você compara o Note do Galaxy S10e ou do S10 normal com esse Note de bolinha do Galaxy Note 10 Plus, a gente tem uma bolinha muito menor. Até na própria propaganda da Samsung, ela mostra um lapisinho apagando o Note, e sim, a gente tem uma câmera frontal muito menos invasiva e é o único ponto furado na tela. Realmente, tá? Não atrapalha em nada, ele atrapalha muito menos que o Note do S10 Plus, que fica aquela pílula na parte de cima, e é um posicionamento muito bacana, que evita que você fique tocando na câmera para sujar ela o tempo todo e ela realmente não atrapalha em nada nos jogos, nos filmes, enfim, é só um buraquinho ali que o seu cérebro acaba acostumando e apagando da sua visão periférica. É uma tela bem grande e tirando a parte do Note, a gente tem sensor de impressões digitais na tela. É um sensor bem bom e é um sensor com tecnologia um pouco diferente do sensor óptico que vocês estão acostumados em outros smartphones, tá? E estamos falando de um sensor ultrassônico que funciona um pouco diferente dos sensores normais
digitais de impressão digital na tela. Aqui no caso nós temos um sensor que funciona como um sonar de submarino, que vai emitir uma onda sonora que vai bater no seu dedo, vai ler a superfície do seu dedo, mapeando a superfície do seu dedo em 3D e vai devolver esse pulso de áudio para o sensor, e ele vai realmente identificar que é você pelos mínimos detalhes. Ele vai conseguir realmente fazer um mapeamento muito profundo que uma câmera não conseguiria, mas que um sensor ultrassônico consegue, porque o áudio, a onda de som é realmente muito pequena, muito fina, e ela consegue penetrar em todos os poros das impressões digitais do seu dedo. Com isso, a Samsung consegue ter essa tecnologia patenteada que pode não ser a mais rápida do mundo, nem é realmente o sensor mais rápido que tem, mas pelo menos é um sensor que funciona muito bem e é extremamente seguro, aliado também ao lance do Knox. A Samsung tem uma plataforma de segurança digital absurdamente boa, tem um protocolo de segurança muito bom, uma criptografia de segurança muito boa, e você não vai ter seus dados roubados ou sua digital roubada por ninguém ou por nenhum aplicativo. Não é tão rápido quanto o sensor do OnePlus 7 Pro, por exemplo, mas funciona muito bem, e com o machine learning que o sensor tem aqui, vai aprendendo o seu dedo conforme o tempo, consegue identificar se o seu dedo tá sujo de óleo, se o seu dedo tá sujo de gordura corporal, se está sujo de água, se está molhado, se está, enfim, sujo de ketchup, o que seja, e ele consegue fazer leituras até em condições bastante extremas. Eu testei com o dedo bastante suado, com o dedo sujo de alguma coisa, e ele conseguiu ler de boa, uma coisa que os outros sensores, por exemplo, como o do P30 Pro, simplesmente não conseguem ler. Então, ponto para Samsung. Mas essa tela do Galaxy Note 10 Plus não é só um abrigo para essas tecnologias inovadoras ou para esse Note diferentinho, não. É a melhor tela de smartphones que eu já usei em toda a minha vida. E é claro que vocês vão comentar aqui embaixo: ai, Rudy, mas o OnePlus 7 Pro tem 90 Hz, mas cadê o 120 Hz? Cadê a tela do Razer Phone 2? Mas o OnePlus... Eu sei que vocês vão comentar isso, e eu entendo, e eu concordo. Eu acho que a Samsung deu uma economizadinha, vai. Ela podia ter colocado uma tela de 90 Hz sim, ela quis economizar, não trouxe para esse ano, mas é bem provável que ano que vem, na linha S11 e Note 11, a gente tenha assim 120 Hz, como pelo visto vazou por aí. Mas por enquanto é uma tela tradicional de 60 Hz, que pode não ser a mais fluida do mundo por conta da falta de 90 Hz, mas que compensa você com todo o resto. E o que é esse todo o resto que você me pergunta? É uma tela de 6.8 polegadas na resolução WQHD+, com 1440 por 3040 pixels, 499 pixels por polegada, é uma das telas com mais PPI que eu já vi na minha vida, e realmente é uma tela Super AMOLED dinâmica, com muita tecnologia embarcada, como Always On Display, Corning Gorilla Glass 6, protocolo DCI-P3, que faz com que a qualidade de cores seja tão fiel quanto o monitor caríssimo de edição de vídeo que o pessoal que faz cinema usa, HDR10 e, claro, o suporte à caneta S Pen. Mas dá pra resumir todos esses detalhes técnicos que eu citei de uma forma muito sucinta e simples. É uma tela impecável. É uma tela com o maior brilho que eu já vi na minha vida, mais de 1200 nits de brilho, é uma coisa absurda, realmente é muito fácil ler ela no sol. Eu nunca vi tela com tanto brilho, e no mercado não existe tela de smartphone que basse esse cara, não tem quem chegue em 1200 nits, a não ser o S10 Plus e o Note 10 Plus. A gente tá falando de uma tela com pretos perfeitos, com uma resolução absurda, com uma nitidez absurda. Você pode até baixar a nitidez para Full HD e ela ainda continua absurda, com cores vivas, vibrantes, com uma qualidade de cor que você pode até regular, porque não é a qualidade de cor mais perfeita de todas, mas você pode regular, você pode bater cor e deixar ela mais fria, mais quente. O protocolo DCI-P3 te permite essa larga customização para você deixar da forma como você quer. É uma tela de tirar o chapéu, é muito difícil você achar um detalhe, um problema nela. Ela tem um brilho muito bom, pretos profundos, contraste absurdo, e é uma tela customizável. Caso você não goste muito dos amarelos, caso você não goste do azul, caso você não goste de alguma cor, ou você acabe, sei lá, encrencando com o tom de balanço de branco, você pode fazer como eu e diminuir o balanço de branco, deixar ele mais frio, deixar ele mais quente, enfim, é uma tela amplamente customizável para você deixar do jeito que você quiser. Realmente, muita gente é mais purista quanto ao AMOLED, prefere o IPS LCD, porque realmente tem mais acuidade de cores, mas esse cara aqui não tem nenhum problema, os ângulos de visão são fantásticos, não tem troca de cor quando você vira os ângulos de visão, é uma tela excepcional, e que se eu pudesse citar um único detalhe, eu citaria a falta realmente de 90 Hz. Tirando isso, você não vai achar a tela melhor em nenhuma empresa do mercado. Falando em especificações e poder bruto, a gente tem um smartphone que não tem nenhum desafio na Play Store atualmente. Ele usa o processador próprio da Samsung, o Exynos 9825, que é um processador que chega em um clock absurdo de 2.7 GHz e que possui, além dos núcleos Cortex A75 e os núcleos Cortex A55 de padrão, é um processador que tem núcleos próprios da Samsung. A Samsung
Samsung colocou dois núcleos Exynos M4, que são núcleos completamente feitos e customizados pela Samsung, que são núcleos para dar o maior desempenho possível, e são esses dois núcleos que possuem 2.7 GHz. A gente tem um clock altíssimo, uma GPU Mali G76MP12, que é a melhor GPU da Mali, que é concorrente direta da Adreno 640, 12 GB de RAM LPDDR4X e 256 GB de armazenamento na versão UFS, na versão Fast Storage. Então é um produto que tem uma leitura absurda, é um produto que realmente vai responder muito rápido e não tem nenhum tipo de coisa que vá travar nesse aparelho. Para vocês terem uma ideia, ele bate uma pontuação média de 365 mil pontos no AnTuTu, para quem se liga em benchmark, e ele tá coladinho ali com o Snapdragon 855, perde pro 855 Plus, que tem um overclock, e fica muito colado aí também com o processador da Apple com a A12 Bionic. É um chipset absurdo, que é muito mais poderoso que o 845, muito mais poderoso que o próprio Kirin 980, que bate pau a pau ali com o 855, e obviamente a Samsung acabou decepcionando alguns consumidores dela por ter colocado aqui no Brasil e no resto do mundo o chipset próprio dela, o Exynos 9825, ao invés do nosso tão amadinho aí, Snapdragon 855. E eu falo pra vocês com tranquilidade, tá? Eu tenho o 855 aqui em casa, eu estou com esse cara aqui usando há bastante tempo, eu posso garantir que os dois são praticamente iguais nos benchmarks e no comportamento do dia a dia, inclusive no desempenho de bateria, tá? Porque o 855 não é essa beleza não, o 855 é bastante gastão, o 845 não era, mas o 855 anda muito gastão, e eu tô com o Mi 9 e com o Zenfone 6 pra provar o que eu tô falando, e o Mi 9 tem a MIUI, então a gente vê aí que não é essa maravilha toda, mas a gente tem que saber que é um processador que acabou de ser lançado pela Samsung, é um processador revolucionário para a Samsung, porque a Samsung saiu de lá de trás da rabeira e conseguiu encostar na Qualcomm, que faz isso há muito mais tempo do que ela. É um processador construído em 7 nanômetros e que com esses dois núcleos próprios da Samsung, esses núcleos, os próprios núcleos Exynos, eles são núcleos muito animais e de verdade aqui eu não tive nenhum problema de desempenho. Tudo rodou bem, tudo rodou maravilhosamente bem, todos os jogos pesados rodaram bem, o multitarefa é absurdo, eu não tive nenhum engasgo e a One UI contribui muito com isso, porque é uma interface muito limpa e que aproveita muito bem a memória RAM de fundo. 12 GB de memória RAM também é absurdo, né? Não ia ter nada que pudesse travar o aparelho, mas de verdade, de desempenho, você não tem nenhum tipo de problema. O processador é tão bruto, mas tão bruto, que ele consegue renderizar vídeos em 4K 60 FPS com o desfoque de vídeo dinâmico, o que é muito difícil. O processador consegue rodar jogos como Ark Survival Evolved, consegue rodar o Fortnite nos gráficos máximos, PUBG no gráfico máximo, tudo que a Play Store tem a oferecer, e inclusive em alguns testes da internet eu vi que ele saiu muito bem em rodar emuladores, então dá pra ver que ele conseguiu rodar emuladores como o Dolphin, rodar emuladores de PlayStation 2, o de Play 2 é um pouco chatinho que eu sei, mas ele conseguiu rodar emuladores um pouco mais complexos muito bem, e realmente é muito legal ver a Samsung, que saiu lá de trás na fabricação de chipsets, conseguir chegar em 7 nanômetros e com um processador muito avançado, batendo aí a Qualcomm, chegando nela, que é uma empresa que já tem um roadmap absurdo. Por que ela não trouxe o Snapdragon 855 pro Brasil? Porque o mercado americano já tá pronto pro 5G, e sim, a Samsung tem essa demanda de atender o 5G lá. Mercados que não estão prontos pro 5G vão acabar recebendo o Exynos, que também é uma forma da Samsung experimentar o produto dela mesmo, o processador dela, e testar. E olha, eu critiquei o Exynos 9820 do S10 Plus por estar com uma bateria meio cagada, a Samsung foi lá e consertou, e nesse caso aqui vai acontecer a mesma coisa. Hoje o gerenciamento de bateria não é aquela coisa maravilhosa, e essa bateria não vai durar 2 dias não, tá? Mas a bateria de 4.300 mAh já consegue durar o dia inteiro, você não vai fazer mais que 15 horas de uso total, 20 horas de uso total, e talvez você não vai conseguir passar de 7 a 8 horas de tela por enquanto. Minha média foi mais ou menos de 6 horas e meia a 7 horas e meia de tela ligada, com o brilho automático e o 4G ligado sempre. Eu tava na Argentina, inclusive, onde não tinha internet, e onde eu tava usando o Wi-Fi do hotel, depois eu tava usando o 4G do chip argentino, então realmente fui oscilando bastante, e minha bateria conseguiu durar muito bem até num país estrangeiro, com outro tipo de energia elétrica de 50 para 60 Hz, enfim, durou bem. Aqui no Brasil tá durando muito bem, sem nenhum problema, tô conseguindo passar o dia inteiro com ele sem bateria, mas eu esperava um pouco mais, como eu tinha dito. Talvez tapas de software resolvam plenamente, como a Samsung fez no S10 Plus e resolveu o problema da bateria. E obviamente, um dos grandes diferenciais de se estar na linha Note é ter acesso à S Pen, a caneta da Samsung, que é uma caneta realmente que já faz um sucesso absurdo há 10 anos, é o grande diferencial da linha Note e que evoluiu muito de umas edições pra cá. Agora a S Pen conta com a própria bateria dela, ela não precisa ficar o tempo todo carregando lá no aparelho, ela tem uma bateria que dura 8 horas, o ponteiro foi melhorado, a sensibilidade foi melhorada e ela ganhou mais gestos do que ela já tinha lá no Galaxy Note 9. Uma coisa bem legal que eu achei é que ela agora consegue fazer gestos para controlar aplicativos como YouTube
YouTube. Ela serve como uma varinha mágica, onde você pode controlar a câmera frontal e não só bater fotos como antigamente, mas arrastar pra cima pra você poder fazer, enfim, uma troca de câmera, fazer um círculo pra você poder dar foco, fazer vários comandos legais usando os Air Gestures, e você consegue também usar ela pra fazer os Doodle AR, consegue fazer bastante coisa com ela, não só escrever o básico, né, mas fazer bastante coisa com ela. Inclusive, uma coisa muito legal dessa caneta é que a Samsung abriu o SDK de desenvolvimento dela para outras publishers, então aplicativos de terceiros podem se apropriar dessa caneta e fazer com que o seu joguinho predileto, como Free Fire ou PUBG, sei lá, atire com a caneta, ou faça movimentos especiais com a caneta, ou sei lá, um Fruit Ninja com a caneta, enfim. Até hoje não tem muita empresa que se aventurou nisso, mas pelo menos o SDK está aberto. E falando das câmeras do Galaxy Note 10 Plus, a gente tem atualmente a câmera mais poderosa do mundo via DxOMark. Então, o DxOMark, que é o Instituto de Pesquisa de Fotografia que faz os testes de benchmarks de câmeras, de lentes, de câmeras profissionais e de câmeras de smartphone, declarou que o Galaxy Note 10 Plus, na versão 5G ou na versão normal, enfim, é o aparelho mais capaz para fazer fotografias do mundo. E, enfim, tem gente que discorda, tem gente que concorda. Eu mesmo acho que o Pixel ainda tem uma superioridade para fazer retratos, mas enfim, isso é opção minha, é a opinião do fanboy da Google aqui, mas eu não posso deixar de dizer que essa câmera está fenomenal e eu vou contar um pouco das especificações técnicas para vocês. A gente tem uma câmera principal de 12.2 megapixels, com um sensor Samsung, inclusive, a Samsung não está usando o sensor da Sony, o IMX586, que os outros tops de linha usam, o que é mais impressionante, e além da Samsung desenvolver o próprio chipset, ela está desenvolvendo o próprio sensor, e com o próprio sensor, ela bateu todo mundo usando o sensor Sony, que é o tradicional. Isso é muito louco, né? Mas a gente tem aqui um sensor SAK2L4 da Samsung, que é um sensor isocell, com abertura variável de 1.5 e f2.4, pixels de 1.4 microns e o ISO que vai de 50 até mais ou menos uns 800, mais ou menos no modo manual. A gente tem uma câmera secundária da Samsung também, que é uma câmera wide angle de 12 megapixels, com abertura de f2.2 e também é uma câmera Samsung isocell. A terceira câmera é uma câmera telefoto com zoom de 2x, uma câmera com abertura de f2.4 e que consegue fazer aquelas fotos mais aproximadas. Então a gente tem um conjunto triplo bem legal, mas no Galaxy Note 10 Plus nós temos uma quarta câmera, que é esse pontinho aí que fica escondidinho embaixo dos flashes e dos sensores, que é uma câmera de profundidade, uma evolução da câmera TOF, que é uma câmera realmente que tem poucos dados sobre ela, uma câmera de 5 megapixels, mas é uma câmera que ajusta a profundidade de campo. E não é simplesmente uma câmera TOF, não é uma câmera Time of Flight, é uma câmera que é uma evolução da tecnologia Time of Flight, é uma câmera que é mais um sensor mesmo de profundidade, que consegue medir não só a distância entre o primeiro objeto, o primeiro plano e o plano de trás, mas consegue medir bastante coisa como a profundidade de vários planos, ajudando inclusive o sensor principal para fazer retrato, o sensor wide para fazer retrato, o sensor de zoom para fazer retrato, e ajuda também em todos os lances do AR, ajuda na captação do ambiente, para você realmente saber o quão profundo é o ambiente, o quanto longe você tá da câmera, e ajuda também a Samsung a conseguir usar aquela tecnologia de realidade aumentada, para colocar os desenhos na sua cara com o Doodle AR, para medir as coisas como se fosse uma régua laser, enfim, é uma câmera bastante avançada. Poucos smartphones do mundo têm esse sensor de profundidade avançada mesmo, e é uma câmera um pouco diferente de uma Time of Flight, é uma câmera um pouco mais avançada do que a gente já tem nos Time of Flights. Para ter uma ideia boa do que a câmera faz, eu vou deixar algumas fotos passando para vocês, mescladas, tá? Algumas fotos da câmera principal, algumas fotos da câmera wide, algumas fotos da câmera zoom, eu vou colocar aí na tela o que câmera qual que é qual, mas dá pra dizer que é uma câmera, assim, as câmeras são absurdas, as câmeras são muito boas. Claro, não são as melhores câmeras do mundo, talvez não, talvez o P30 Pro tenha vantagem em low light e o Pixel ainda tenha vantagem no HDR e na fotografia de pessoas, mas eu acho que quem comprar o Note 10 Plus vai estar perfeitamente bem servido e não vai precisar nem do P30 Pro e nem do Pixel. O lance é que a Samsung talvez não entregue a melhor câmera no modo geral, assim, a câmera mais perfeita no modo geral, mas ela entrega um conjunto tão absurdo que você não vai sentir falta das outras câmeras. Ela é praticamente 90% do que o P30 Pro é em low light, ela é praticamente 90% do que o Pixel é em HDR, e ela consegue entregar muito disso num pack só, num pack completo. Pode não ser o melhor HDR ou o melhor zoom, não tem um zoom de 50x, não tem o low light do P30 Pro, por exemplo, ou o HDR do Pixel, mas consegue ser excepcional e consegue realmente ser muito superior a qualquer top de linha de qualquer outra empresa. É um conjunto da obra muito bom, vai muito bem com qualquer situação de luz, é uma câmera que em low light você
sai muito bem também por conta da abertura f1.5. Uma coisa que a Samsung faz é manter o mesmo balanço de branco em todas as imagens, a nitidez é muito boa, e se eu fosse um pouco chato, um pouco assim exigente, eu acho que a Samsung deveria melhorar um pouco o modo noturno. O modo noturno poderia ser melhor, poderia ser mais elaborado e aproveitar mais o hardware que a Samsung tem. Vídeo que a Huawei faz. E ainda uma câmera que consegue gravar em 4K a 60 quadros, com 100 megabits de resolução e com HDR10 Plus. Ela faz uma gravação em HDR10 Plus, olha a seriedade do que eu tô falando. Eu vou te mostrar um exemplo de uma gravação de vídeo para você ter uma ideia da qualidade que esse smartphone consegue gravar. Pessoas do meu Instagram, aproveitar que estamos aqui e eu vou usar esse vídeo no meu review inclusive, e este aqui é uma amostra de vídeo em 4K a 60 fps do Galaxy Note 10 Plus. Simplesmente um dos melhores, se não o melhor smartphone que eu já usei na minha vida para gravação de vídeo. Eu sempre disse para vocês que os iPhones eram fenomenais nessa função, mas a Samsung se superou 100% aqui. Eu tinha dito isso no Galaxy S10 Plus. Talvez os iPhones vençam em gravação low light, não sei, ainda preciso testar, mas é impressionante o HDR10 Plus, é impressionante como essa câmera é boa, como o foco é rápido, como, olha esse nível de definição. Deixa eu marcar a minha namorada totalmente com frio, não mentira, ela não tá com frio, eu tô com frio, que ela está nos 28 graus do mundo, eu estou aqui nos 19 graus dessa gelada, desse picolé de gordinho de banha, que estou eu nessa piscina maravilhosa, e estou aqui gravando pra vocês, porque eu vou colocar esse vídeo no review do Galaxy Note 10 Plus. Cara, fenomenal, não importa em que condição, se eu tiver contra a luz, se eu tiver na frente da luz, não importa. Estabilização em 60 fps não é tão boa, mas em 30 fps é assustadoramente boa. É impressionante, mas é bom porque tem estabilização ótica em 60, então não fica extremamente liso, mas não fica aquela coisa tremida, horrorosa. Então dá pra fazer vlog muito bem com esse smartphone, dá pra fazer o que você quiser de gravação de vídeo com esse smartphone, de verdade, fenomenal. Não é não, amorzinho? Sim, isso mesmo. Manda a galera dar o like aí. Dá um like, compartilha esse vídeo com os seus amiguinhos. Ai que beleza, que youtuber. E é nóis. A câmera frontal recebeu um pequeno downgrade de abertura. Antes ela tinha f1.7 e agora ela tem f2.2. Mas ainda é uma câmera com sensor Samsung de 10 megapixels e que consegue gravar vídeos em 4K, o que é impressionante porque é uma câmera frontal que grava vídeos em 4K. Ela faz muito bem os stories do Instagram, usando o próprio modo Stories do Instagram, Stories do Instagram, que é o modo pessoal aqui da Samsung. Usem porque vale muito a pena. Nunca usem a câmera do Instagram porque é horrível. E se você quiser aprender mais sobre criação de conteúdo no Instagram ou criação de stories, me segue aí no meu Instagram @rudicaro, porque a gente fala bastante disso lá. A câmera frontal me deixou um pouco preocupado, porque como eles diminuíram a abertura, eu pensei, selfies mais escuras, selfies mais granuladas, com mais ruído, mas não foi o que aconteceu. Mesmo com a abertura pior, com certeza de f1.7 para f2.2 tem um pulo bacana, as selfies estão muito melhores, inclusive, do que o Note 10 Plus. A Samsung fez um baita OLED algoritmo de software aí e conseguiu fazer com que as selfies ficassem muito menos encebadas e muito menos aquela encraquinha, aquela carinha de bonequinha asiática. É só você desligar o modo embelezamento que as selfies começam a aparecer muito melhores. Em boas condições de luz, você consegue ver os poros da sua pele. Não é nada a nível Pixel ou Google Câmera, mas já é muito superior ao que a Samsung entregava no passado. E é superior sim ao que a Samsung entrega no S10 Plus, tá? O S10 Plus tem uma câmera frontal até dedicada para selfie, com sensor TOF e tal, e aqui com uma câmera só, a Samsung consegue fazer uma selfie com modo retrato muito melhor, usando, claro, o poder do 9825 contra o 9820 lá do S10 Plus. Então a câmera frontal me agradou demais, ela grava vídeos muito bem, ela em low light vai até que mais ou menos bem, mas é uma câmera de selfie que não vai te abandonar, tá? E que consegue ser melhor que o smartphone lá do S10 Plus, que é voltado para selfies de jovens. Então isso é muito engraçado, espero que a Samsung dê esse tapa de software lá no S10 Plus também, porque ele tá precisando, e as selfies são muito boas, o modo retrato é muito bom inclusive, e você tem vários modos para brincar, vários modos de desfoque em tempo real, tirar a cor do fundo em tempo real, enfim, é uma câmera frontal muito boa, com microfones muito bons, e eu fiquei bastante surpreso. Se eu tô falando que é muito bom, é porque eu tô acostumado com as câmeras meio porquinhas da Samsung na frontal, e essa aqui realmente é surpreendente. Provavelmente é a melhor câmera frontal que a Samsung já fez na vida, e espero que ela só melhore, e que passe a tirar essa cara de bonequinho ocidental que o brasileiro tanto odeia. Então é isso, Tech Nerds, espero que vocês tenham curtido mais uma análise aqui no canal. Eu prometi uma análise um pouco mais curta, espero que ela tenha ficado um pouco mais curta do que os 20, 30 minutos de review aqui
aqui do canal, como sempre, mas espero que eu tenha abordado a maioria das coisas. Claro que muita coisa ficou de fora, eu não mostrei o DeX como deveria, eu ainda vou fazer um vídeo dedicado ao DeX pra vocês, porque é uma parte completamente, assim, diferente do produto, que não cabe no review, mas eu tentei passar por todos os aspectos importantes pra vocês que se preocupam com desempenho, tela, bateria, câmera, áudio, o básico que uma pessoa precisa para o smartphone, e espero que o review tenha ficado legal e divertido pra vocês assistirem. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo depois pra vocês. Me sigam no Instagram, @rudicaro. Um grande abraço pra vocês, deixa um like no vídeo que é muito importante pra me ajudar muito no meu trabalho. Votem em mim lá no prêmio Influence Me e até o próximo vídeo.